Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Galiléia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Querido Padre Alan, presidente dessa celebração, me pediu que fizesse a homilia, e eu fiz um voto a Deus: quando eu estiver na missa, o Padre pedir, nunca vou dizer não. Muito bom a gente pensar, falar não para um padre. Bom a gente refletir bem. Mas nesse domingo da Epifania, uma solenidade, nós vemos como as coisas de Deus são diferentes. O ano, dia 31, muitos esperam dar meia-noite para fazer contagem regressiva, começar o ano. E o ano para nós, os cristãos católicos, começa no primeiro domingo do Advento. Um novo ano litúrgico. É a liturgia que vai diz que a liturgia é a flor da teologia. Então a liturgia, muito mais que rituais, gestos, que tem todos os gestos previstos, ela é uma direção para a nossa vida. E a igreja coloca então essas solenidades como a de hoje, a solenidade da Epifania do Senhor, que nós sabemos que é a manifestação, quando Ele se manifestou, né? Então a Epifania, essa manifestação de Jesus. E nós vemos muito claro nessa leitura que foi feita a primeira leitura, falando que apareceu sobre Jerusalém uma luz, e os povos caminharão àquela luz. Uma profecia que foi cumprida, uma profecia. Mais de 700 anos antes de Cristo, já dizia: vai nascer Deus conosco, Emanuel. Uma virgem dará à luz a um filho. Que coisa maravilhosa. Já era previsto 700 anos. Então Jesus é aquele que cumpre as profecias. Tivesse uma coisa errada, nós vemos dando um passo para frente, quando os soldados lá na cruz foram quebrar o osso, quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Porque se quebrasse
pernas de Jesus, ele não seria o Cristo que há 700 anos dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Dizia que sorteariam a roupa dele. Então, detalhes que os estudiosos prestavam muita atenção para ver quem era o Cristo. E aqueles magos do Oriente, eles foram então iluminados por Deus, por aquela estrela, guiados por Deus até o menino Jesus. O menino Deus, como dizia meu tio Tião lá em Itajubá, o menino Deus que se revelou. Então, que graça de Deus nós temos hoje, que vivemos essa solenidade da manifestação de Jesus. E nós vemos que começou esse murmúrio, né? E quando o rei Herodes soube, ele sabia da lei, ele sabia da profecia, e ele chamou quem? E ele chamou os sumos sacerdotes e os mestres da lei para perguntar. Reuniu todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, fez uma reunião lá, fez quase que um concílio lá, onde o Messias devia nascer. O que eles responderam? Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, de modo algum és a menor das principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Até Herodes consultou os profetas para saber a exatidão daquela, se era verdade, a importância da palavra de Deus, né? Muitos vieram, Buda, Maomé, todos, mas só um dividiu a história, antes dele e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. Começou a contar de novo, zerou novamente. Então nós vemos hoje a força da palavra de Deus. Essa palavra de Deus que orienta a nossa vida, que até mesmo para um coração, como o coração de Herodes, que vai fazer aquele morticínio dos inocentes depois, tentando matar Jesus, ele também se guiou pela palavra de Deus, só que ele tinha aquela sede de poder, ele era o rei. E ele queria então destruir Jesus. Só que ele mandou aqueles reis irem lá, e quando vocês tiverem informações exatas sobre o menino, avise-me para que eu vá também adorá-lo. Aqueles homens receberam uma ordem do rei para fazer isso, ir lá, encontrar o menino da profecia, o menino Deus, e voltar e avisar. E eles foram guiados pela estrela, olhando para o céu, como dizia o Padre Léo, buscando as coisas do alto, que a gente encontra a vontade de Deus. Viram um menino com sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Tem que ter muito coração muito aberto para reconhecer Deus num presépio, numa gruta, aquele cheiro de esterco, de vaca, reconhecer que Deus estava ali. Tem que ter o coração muito aberto, muito simples. Nos tempos que vivemos hoje, desses presépios tão lindos que a gente vê nos shoppings, quem gosta de shopping, nesses restaurantes de beira da estrada, nesses presépios lindos, tem tudo, tem até trenzinho, tem carrinho, tem um monte de coisa, só não tem a manjedoura. Podemos ser enganados nos tempos de hoje. Hoje tem um nome, né? Fake, mentira. Quantas coisas nós ouvimos e quantos seguiam. Foi o tempo que a gente ouviu uma coisa na televisão e já acreditava que é verdade. Pessoas de igreja já foram caluniadas, já foram inventadas coisas sobre pessoas de igreja, autoridades da nossa igreja, que sofreram na mão dessa imprensa, e era tudo mentira. Mas eles não se retratam depois, dizendo que foi provado que era inocente. Não, só dão notícia, porque a polêmica, ela dá ibope. Agora mesmo, nesse tempo agora, tem uma repórter, Scamparini, ela sempre faz as notícias da igreja.
ela sempre põe uma pitadinha de inferno nas suas reportagens. Um tempo atrás ela dizia assim, eu vi, estavam naquele carro 2 padres e 3 sacerdotes. Falei, meu Deus, não sabe nem que sacerdote e padre é a mesma coisa. Agora ela falando de Bento XVI, tal, no meio ela fala, e pesa sobre ele acusações de omissão contra a pedofilia. O Papa Bento XVI fez um documento falando que quem da igreja, padre, freira, que fosse envolvido num caso de pedofilia, que teria que ser processado civil, criminalmente, teria que ir. A igreja não se responsabilizaria porque ele não aprendeu na igreja isso. Que quem fez um decreto duro sobre isso, falando que qualquer pessoa de igreja, se fosse provado, teria que responder civil e criminalmente. Tem esse documento, mas ela solta isso no meio. Então temos que ficar atentos. E querem matar Jesus. Soltam um veneninho no meio assim, como se fosse verdade. E quantos que acreditam? Como é que você vai acreditar Nós, no jornalismo, temos uma frase, quando escuta qual é a fonte? Quer dizer, quem falou? Quem que falou isso? Fulano? Então você já sabe. Então ficamos muito atentos. E eles foram então avisados em sonho para não voltarem a Herodes. É preciso estar atentos hoje para ouvir a voz de Deus. E Deus fala no seu coração, pai, no seu coração, mãe, não, aqui não. Não vá por esse caminho, não. Não acredite nesse que você está ouvindo agora. Vem uma luz. Nós somos batizados, somos templos do Espírito Santo. Vamos ouvir essa voz dentro do nosso coração que fala, peraí, não é bem assim não. Você não escuta às vezes uma notícia que aquilo causa um mal-estar? Fica ruim dentro de você, sim ou não? Muitas vezes é o Espírito Santo falando, não é bem assim. As coisas de Deus têm sempre o outro lado. Então temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos, ainda mais nos tempos de hoje. Ainda mais nos tempos de hoje, em que a verdade vem carregada de muitas mentiras em volta. Fiquemos atentos para ouvir essa voz que aqueles magos ouviram, porque Herodes tinha uma má intenção no seu coração, ele não tinha uma boa intenção. Eles voltaram para um outro caminho e não voltaram para o rei Herodes. Mesmo sendo um homem poderoso, eles não voltaram, porque Deus falou para eles, olha, não é por aí. Assim os pais têm que ficar atentos, àquilo que deixam passar. Nós vemos tempos hoje, nós estamos vivendo hoje na música, eu sou músico. Nossa Senhora, acorda Pedrinho, bora Bill, umas coisas sem nexo. Agora nós vemos aí essa moça que tem uma voz, Deus deu ela uma voz tão linda, aquela baiana bonitona lá, ela é mãe de filhos, fez uma música agora que vai ser lançada no carnaval, uma música tão baixa que dá coragem de ver. Então nós vemos, o mundo está assim, as pessoas estão nivelando por baixo. Então você pai, você mãe tem que estar atento, porque filho vai provando a gente, eles querem ver o limite, é o pai e a mãe que vai pôr no limite, fala não 500 vezes, deixa um brilho na cabeça dele, olha, por isso, vai falando, com amor, sem irritar. Que Deus nos dê a graça, nós ouvimos essa voz, que os magos ouviram, olha, não é por aqui o caminho, cuidado. Católico não fala mal do Papa, não fala mal da igreja. Se você vê uma pessoa que fala que é da igreja, falando mal dos bispos, falando mal do Papa, opa, nem segue mais essa pessoa. Como é que pode uma pessoa dizer-se católica e falar mal do Papa? Então são sinais, não é por aí o caminho. Escuta, opa, tem alguma coisa errada aqui. Que hoje, no dia da Epifania do Senhor, o Senhor nos dê a graça da humildade, como o Padre João disse, que a Canção Nova nasceu num presépio. A Canção Nova nasceu numa fazenda também, lá no curral em Areias.
Eu estava lá, 75, eu fiz o meu Maranatá com o Padre Jonas, no meio daquela fazenda. E Deus também se manifestou na vida do Padre Jonas. Racional nasceu na simplicidade, nasceu num curral. Nós temos que ter a coragem de olhar para Jesus hoje e ouvir a voz de Deus falando no nosso coração. É por aqui o caminho. Coloca a mão no seu peito e pede a Jesus agora, desta manhã, que o Senhor se manifeste e vá te libertando, te purificando das más palavras, aquelas coisas que você ouviu, que te fez mal e não é verdade. Talvez coisas sobre o pároco da sua paróquia, sobre as pessoas da igreja, e você não queria ouvir, mas ficou aquilo gravado no seu coração. Você foi perdendo aos poucos a sua fé nas pessoas, por causa daquela pessoa também que errou, que caiu mesmo, e você deixou de olhar para Jesus, ficou olhando para os defeitos das pessoas. E você que está me vendo aqui, até se afastou da igreja, não voltou mais na igreja, por causa dessa sua decepção com aquele sacerdote, aquela pessoa da igreja, aquela notícia falsa ou verdadeira. Mas você não pode dar ouvido a essas coisas. Peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nós não ouvimos a voz de Deus falando no nosso coração: olha, não volta por este caminho. Você pode ter ido por esse caminho, agora não volta por ele, volta por outro caminho. O Senhor quer mostrar para você um novo caminho hoje, quer se manifestar na sua vida, mostrar um novo caminho, tirar do seu coração toda a contaminação da sua mente e do seu coração que entrou de alguma maneira minando a sua fé com a má notícia. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, pedindo, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, toda contaminação, todo mal, liberta, toda falsa notícia, liberta-me,